Começando mais uma live aqui, pessoal. Mais um vídeo, mais uma explicação sobre a expiação, uma doutrina bíblica. E inclusive não é qualquer doutrina bíblica. É a doutrina mais importante das Escrituras, a expiação. Nos vídeos passados explicamos tudo isso aqui. Muito importante, muito interessante. Explicações preciosíssimas, essenciais, sobre o tema da expiação. A obra redentora que o Messias fez no Calvário, ok? Então, vamos lá, continuar. A gente vai agora, pessoal, entrar em assuntos de textos mal interpretados. Como se a gente já não tivesse explicado, né, gente, alguns textos mal interpretados aí antes, vamos explicar outros agora, né? Então vamos lá, porque isso faz-se necessário para compreender esse tema que é de extrema importância, ok, gente? Vamos lá. Romanos 5, 18 a 19 é um texto mal interpretado que precisa ser explicado. Diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Como que a maioria das pessoas interpreta esse texto erroneamente, dizem que a graça sobre todos os homens, ela seria apenas possibilitadora. O Messias teria morrido por todos, nesse pensamento e soteriologia equivocados, e então justificaria quem aceitasse o sacrifício. Já vimos isso, inclusive, no vídeo passado, que isso não se sustenta biblicamente, porque a graça é um favor imerecido e não algo que o Criador concede para merecedores da condenação por terem feito algo nessa vida, para então o Criador, através da previsão do futuro, ter visto a fé previamente dessas pessoas, então com base nisso escolhê-los, elegê-los, predestiná-los. Não. Isso não se sustenta. Veja bem, pois assim como por uma só ofensa, e sim foi o pecado de Adão que está se referindo aqui, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, sim, quando se trata do pecado, pessoal, essa palavra veio sobre todos, essa palavra todos é todos sem exceção, um juízo para a condenação sobre todos os homens. Ok? Isso é bíblico. Isso é fato. Agora, ele fala aqui, assim também, por um só ato de justiça, que é o sacrifício do Messias, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. E aí, os arminianos e humanistas em geral, eles interpretam assim, se o juízo veio para todos, então a graça também tem que vir para todos. Tem um problema, pessoal. A graça, ela é direcional. A graça, ela não salva todos. A graça não é possibilitadora de salvação, ela é efetivamente salva. A graça, ela é favor imerecido, do grego charis, e não um favor por méritos, da pessoa escolher crer. É o contrário. Então, além do que, a palavra todos ela está ligada a sempre um direcional de grupo de pessoas ou classes de pessoas no sentido salvífico. No sentido condenatório é todos sem exceção, entenda. No sentido salvífico é todos os eleitos. Senão todos seriam salvos. Porque as pessoas elas deturpam o significado de graça para querer méritos na salvação. Porque olha só, o versículo não termina aí. Veja, graça a todos os homens, aí aqui é todos sem exceção?
O que a continuação do versículo diz, pessoal? Para a justificação que dá vida. E aí eu pergunto, todos são justificados? Lascou. E aí? Todos são justificados? Quem são justificados, se não só os eleitos? Só a igreja, só as ovelhas. Então a palavra todos está ligada a quê, pessoal? Os justificados. E não todos sem exceção. Então as pessoas têm que entender isso ao invés de pegar assim, assim como o juízo vem para todos, a graça também vem para todos sem exceção. Não, pessoal, calma. E a justificação? Quem é justificado? Justificação, pessoal, foi o que o Messias fez naquele madeiro. E eu expliquei no vídeo anterior, tintim por tintim, desenhando e explicando o desenho da explicação do desenho, zilhões de vezes, que não tem como ser por todos sem exceção. É impossível isso. Então, além do mais, justificação é o quê? Que dá vida. E aí eu te pergunto, quem é que vai ter a vida eterna? É todos sem exceção? E aí? Então, todos os homens não podem ser todos sem exceção. Tem que ser apenas os que foram justificados para a vida. Ou seja, só as ovelhas, só os eleitos, só o trigo. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, o Messias, muitos, não todos, se tornaram justos. Tá vendo aqui? Tudo que eu estou falando e explicando tá com a base certeira. E aí, pessoal? Quando você entra numa sala e diz bom dia a todos, você está dando bom dia a todos os seres humanos da face da Terra? Ou só ao grupo de pessoas que está dentro da sala? Pois é. É isso que a Bíblia está ensinando, pessoal. Ok? Então, textos mal interpretados. Já foi explicado. Vamos para outro. Agora sim, Tito 2,11. A versão herética de Tito 2,11 diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É isso aí que os arminianos vão dizer, é isso aí que a maioria das pessoas entendem. Bom, não é isso que está escrito nos originais. Tá? Ó. Então agora nós vamos fazer uma exposição da carta a Tito inteira, com ênfase no capítulo 2, verso 11, ok? Completíssimo. Não sei se alguém na história da humanidade um dia fez isso que eu estou fazendo isso aqui para vocês. Não sei. Sinceramente, não sei, pessoal. Como eu vou fazer aqui, ainda não cheguei a ver. Né? Me perdoe se tem alguém. Né? Talvez algum homem do passado aí, né? Sei lá, Charles Spurgeon, pode ser que tenham feito. Né? Talvez por escrito. Né? Eu acho que com certeza por escrito alguém fez, com certeza. Bom, então vamos lá. Agora explicando assim, ó, em vídeo. Né? Vamos ver então. Aqui, gente, assim, ó. Nós temos o texto em grego koine, que é como foi escrito a nova aliança, né? Porque pois se manifestou do Criador, olha só, a graça salvadora a todos os homens. É assim que está no original. Não é assim, ó, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é assim. Essa aqui é a versão herética. Tá? Esse negócio de se manifestou salvadora, tá? Aqui diz Epifane garecharis tu theu sotirios charis antropis. Que é isso aqui. Pois se manifestou do Criador a graça salvadora a todos os homens. Veja, a Bíblia fala de graça salvadora. Tá? Graça salvadora. Conforme Tito 2,11, porque assim, por que a gente está explicando isso aqui com ênfase no capítulo 2,11? Porque esse aqui é o versículo que as pessoas usam para dizer que a graça se manifestou
a todos os homens. Então cabe o ser humano aceitar essa graça. Esse é um dos versículos mais usados pelos arminianos. É um entendimento completamente errado. Então nós vamos explicar isso aqui. Conforme Tito 2,11, a graça do Criador apenas possibilita a salvação de todos os seres humanos no mundo, sem exceção, ou eficazmente salva pecadores eleitos antes da fundação do mundo. Essa é a pergunta, é a primeira pergunta. Essa graça, ela apenas possibilita para que depois você aceite o Messias? Aceite o sacrifício? Ou ela eficazmente salva pecadores? Essa é a pergunta, essa é a questão. A opinião popular acerca desse texto é que o Criador, com sua graça, apenas capacitou todos os seres humanos a responderem positivamente ao Evangelho e não salvou eficazmente ninguém. É isso o que é a opinião popular, inclusive, dos arminianos. E da maioria das pessoas. Ou seja, Messias não salvou ninguém. Apenas possibilitou que você responda ao Evangelho. Olha que redução da graça. Vê se isso não é reduzir o Evangelho, a graça do Criador, o poder do Criador. E o sangue do Messias. Isso é reduzir a nada. Significaria dizer que ele não salvou ninguém. Será que é realmente isso que o texto, em seu contexto, está dizendo? Vamos analisar. Então vamos analisar o contexto, porque o que os arminianos fazem? Eles isolam só o versículo 11 do capítulo 2 e pronto, fundamentam uma doutrina aí. Será que é isso que a carta inteira está dizendo? Para você entender Tito 2,11, você tem que entender a carta inteira. Por isso faz e necessário fazer uma explicação da carta inteira. Então vamos lá. Capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Yahuwah e apóstolo de Yahushua HaMashiach, ou seja, apóstolo aqui é do grego apóstolos, que significa enviado a pregar o evangelho, só isso. Para promover o que? A fé que é de quem? De todos os habitantes do mundo? A fé que é dos eleitos do Pai. É isso que a Bíblia diz. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, o primeiro ponto, verso 1. A fé não é de todos, é dos eleitos. E só. Fé aqui, pistes, fé salvífica, do original em grego. Verso 2. Na esperança da vida eterna que o Criador, que não pode mentir, prometeu durante esse mundo, essa vida, o Cronos, não, antes dos tempos eternos. A fé foi prometida antes dos tempos eternos. Como é que vai ser para todos? Sem exceção. Verso 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por um mandato de Yahuwah. Yahuwah, o Eterno, nome verdadeiro do Criador, aqui me pronuncia. Nosso Salvador. Veja, Salvador de todos? Não, nosso, da igreja dos eleitos. Então, isso aqui é Tito 1, 1 a 3. Ou seja, logo no início da carta, o apóstolo já faz uma afirmação explícita e direta de que a fé salvadora pertence apenas aos eleitos do Pai. Verso 1. Com essa afirmação, Paulo exclui automaticamente a ideia de que o dom da fé, porque a fé é um dom, Efésios 2, 8 e 9, para a salvação, é dado a todas as pessoas do mundo. Não, pessoal. A fé não é dada a todas as pessoas do mundo. Só aos eleitos. Então, como é que todos podem ser salvos se a fé é só dos eleitos e prometida antes dos tempos eternos? E aí? No verso 2, Paulo vai mais além e diz que o Criador prometeu essa mesma fé salvífica apenas aos eleitos e antes dos tempos eternos. Encontramos expressões semelhantes na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, que diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, ou seja, não se escolheram para ele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou, não se predestinaram, né? Eles foram predestinados, não se predestinaram para ele, para a adoção de filhos, por meio de Yahushua HaMashiach, ou seja, o Messias, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, não nossa vontade, sim a vontade do Criador. Base bíblica. No verso 3, Paulo continua no mesmo contexto, estabelecendo que o Salvador é apenas o Salvador dos eleitos, dos versos 1 e 2, dizendo nosso Salvador e não Salvador de todos. Então o Messias não morreu por todos, ele é Salvador dos eleitos. Claramente ele especifica que a salvação é apenas para aqueles a quem o Pai escolheu antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. A fé salvífica é dada apenas a estes eleitos. É isso que a Bíblia diz.
Dizer o contrário disso é ser um herege, desculpa. No capítulo 2, então, Paulo continua falando apenas para a igreja, pessoas que já pertencem ao corpo do Cordeiro. Vou repetir, porque as pessoas aqui usam o capítulo 2 para fundamentar a doutrina universal, e não pode. O capítulo 2, ele fala apenas para a igreja, é uma doutrina para a igreja, que já pertence ao corpo do Cordeiro, já pessoas já salvas, entenda isso, pessoal. Então o verso 1 diz assim, do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Está falando de ímpio aqui? O ímpio é respeitável, o ímpio é sensato, o ímpio é sadio na fé, o ímpio tem amor verdadeiro, agape, o ímpio é constante na doutrina, é temperante? Não. Palavra para salvo, doutrina só para a igreja, homens já salvos. Verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Uma ímpia é mestra do bem? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Olha só. Esses dias eu vi um cara falar no YouTube que a Bíblia não diz que a mulher deve amar o marido. Olha aqui em Tito 2. Como que não tem que amar o marido? A mulher tem que ser submissa e amar o marido. É isso que a Bíblia diz. E a seus filhos. E aqui está... Paulo está instruindo Timóteo. Essa aqui é uma carta de Paulo a Timóteo. Exatamente, foi o 38, Arthur. E aí? E aí? Paulo está instruindo a Timóteo as mulheres mais velhas a instruírem as mais novas, as recém-casadas, a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra do Criador não seja difamada. Olha o nível. Então você acha que não tem instrução para a mulher também na Bíblia, meu irmão? Está aqui. Está aqui. Tá? Então olha só. Você acha que isso aqui é carta para ímpio? Não, isso aqui é para a igreja. Doutrina para a igreja, pessoas já salvas. Ok? Verso 6. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Carta para a igreja. Pessoas já salvas, para darem bons testemunhos e bom fruto. Tá bom? Verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu senhor, dando-lhe um motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do Pai, nosso Salvador. Agora vem o verso 11 que eles usam. Pois se manifestou do Criador a graça salvadora a todos os homens. Pronto. E aí os arminianos vêm e isolam só esse versículo e esquece todo o contexto da carta, que está falando de homens já salvos. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Pai e do nosso Salvador Yahshua HaMashiach, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2, 1 a 14. Então veja, vamos ponto a ponto aqui. Verso 11 está falando de homens já salvos. Então não é uma graça que vai possibilitar você a ser salvo. É a graça que já salvou todos os homens eleitos. Sim. No capítulo 2, o apóstolo especifica e direciona todo o capítulo, veja bem, apenas para os salvos. Apenas para os salvos. Pessoas que já faziam parte da igreja do Senhor. Do verso 1 ao 10, ele instrui a Tito
em como ele deve tratar com os irmãos no Messias e não a todas as pessoas do mundo. Isso aqui não é para todas as pessoas do mundo, pessoal. Falei, é exclusivista. Mesmo que todas as pessoas também deveriam agir assim. As pessoas deveriam agir assim. Só que a carta é para os eleitos, é para a igreja, só. E aí entramos num dos textos mais mal interpretados, que é o verso 11. Porém, não podemos nos esquecer do contexto em que ele está inserido. Porque texto fora de contexto, pessoal, é simplesmente deturpação, né, da verdade e insanidade hermenêutica. Vai gerar heresia. O verso 11 está ligadíssimo a todo o capítulo que se refere direta e exclusivamente aos escolhidos, aos eleitos, aos salvos, à igreja do Senhor. Pois se manifestou do Pai a graça salvadora a todos os homens. É isso que diz o texto. É verdade que Paulo disse que todos os homens tiveram a graça manifestada a eles. Isso é verdade, é fato. Mas o contexto de homens já salvos. Repetindo, é no contexto de homens já salvos. É assim que se deve interpretar isso, porque é isso que o texto está dizendo. A carta é para pessoas já salvas, pessoal. Tá? Então os arminianos vão lá, tiram o verso 11 do contexto e aí fundamentam uma doutrina. E esquece que isso aqui é homens já salvos. A palavra todos, pessoal, na Bíblia está ligada a grupo de pessoas ou a classe de pessoas, no que tange a salvação. E nunca a todos sem exceção. Somente para a condenação. Então veja, esta graça salvadora, harisotirios no grego, é designada e outorgada apenas a todos os que estão inseridos dentro do corpo do Messias. É isso que a carta está ensinando e o versículo está ensinando. E não a todas as pessoas do mundo, sem exceção. Pois se de fato essa graça salvadora fosse depositada a todas as pessoas da terra, chegaríamos à conclusão óbvia de que todo o mundo seria salvo. Afinal, é uma graça salvadora. Não é uma graça, pessoal, possibilitadora de salvação. Não é uma graça capacitadora. Veja, essa graça não é uma graça capacitadora. Ela é salvadora, gente. Muito menos uma graça possibilitadora de salvação, mas de fato salvadora. Gente, essa graça, ela é salvadora. Ela não é possibilitadora. Entendam isso. Tá? Se Tito 2,11 estivesse querendo dizer que o credor apenas abriu uma possibilidade, que é isso que os arminianos defendem, de salvação a todas as pessoas do mundo, não poderia estar escrito harisotirios no grego, que é graça salvadora. Não poderia estar escrito isso aqui, pessoal. De jeito nenhum. Tá? Mas graça possibilitadora ou graça capacitadora. Mas não está. Está escrito claramente a expressão grega harisotirios, que é graça salvadora. Ou seja, uma graça que não apenas possibilita a salvação para que você depois exerça a sua fé, para poder crer. E sim, eficazmente salva. É isso o que a Bíblia diz. Ela eficazmente salva, pessoal. Ela não possibilita. Essa graça de Tito 2,11 não é possibilitadora, gente. Ela é salvadora de todos os homens. E que todos os homens são esses? Quem vai ser salvo? Só os eleitos. Isso tanto é verdade que a continuação do capítulo diz que sobre aqueles a quem é dada esta graça salvadora, não possibilitadora de salvação, são capazes de renegar a impiedade e as paixões mundanas para que vivam no presente século sensata, justa e piedosamente. E eu te pergunto, os ímpios conseguem fazer isso? Os bodes vivem assim? Quem é que consegue renegar a impiedade e as paixões mundanas? Só os salvos, só os eleitos, só os regenerados. Então a carta já é para regenerados, entenda isso. O versículo 11 não é para pessoas ímpias. Não é para possibilitar que você escolha um dia, aceite o sacrifício. É
direcionadas somente aos eleitos. Ora, sabemos que somente quem é regenerado é capaz de viver desta maneira, pois o Messias crucificou as paixões dos tais na cruz, está em Gálatas 5:24. E os vivificou, dando a eles a justificação, para que de fato vivam a vida justa, do verso 12. Portanto, não são todos os que recebem essa graça salvadora. Estamos lendo Tito, a carta inteira a Tito. Então veja, capítulo 2, verso 11. Não são todos que recebem essa graça salvadora, mas somente os eleitos. Tá? E a pergunta é, nesse versículo em seu contexto, todos os homens são realmente todos os homens do mundo sem exceção? Sério? Sério isso? Essa é a pergunta. Definitivamente as escrituras sempre nos ensinam que o termo todos, pessoal, não significa especificamente cada indivíduo do mundo, sem exceção, mas um grupo seleto de pessoas em seu referente contexto ou a classe de pessoas. Aqui a gente vai entrar num aspecto bem legal. Olha só, gente. Preste muita atenção, pessoal. Vamos prestar atenção aqui no ensino, senão vocês não vão entender. Então a palavra todos, ela tem um significado, ela se refere a um grupo seleto ou classes de pessoas em seu contexto, tá? Se você interpretar que todos são todos, sem exceção sempre, aí você vai gerar uma heresia. Exemplo, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Está em Apocalipse 13:16. Já falamos muito sobre esse texto aqui, né, pessoal? Ó, todos. E aí? A todos. Como é que faz isso? Então, todos vão ser marcados com a marca da besta. Você vai ser marcado com a marca da besta. Como é que faz isso? E aí? É simples, pessoal. Se todos sempre significasse todos, cada indivíduo do mundo sem exceção, consequentemente não sobraria ninguém salvo até o final da grande tribulação, contrariando assim vários textos das escrituras, como por exemplo 1 Tessalonicenses 4:15-17, que fala que lá os vivos que estarão ainda serão arrebatados. E aí? São vivos salvos lá, então não vão citar a marca da besta, era o final da tribulação. E aí? Então a palavra todos aqui não é todos sem exceção, e sim todos de um grupo de pessoas, ou seja, os ímpios. E na verdade aqui são os ímpios dessas classes. Ó, portanto, todos em Apocalipse 13:16 significa todas as classes de pessoas. Ou seja, os ímpios dessas classes. A saber, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, mas nunca cada indivíduo do mundo. É isso que a Bíblia diz. Então, se a gente diz que todos é todos sem exceção sempre, você vai ser marcado com a marca da besta. Então todo mundo vai para o inferno. É isso que a soteriologia arminiana ensina. Outro exemplo. Há um só Senhor, um só soberano e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em Efésios 4:5 e verso 6. Então significa que o soberano é Pai de todos e está em todos? Todos sem exceção, né? Oh, que legal! Então pergunta, a palavra todos nesse texto refere-se a cada indivíduo da Terra sem exceção? Ou seja, o Pai está realmente em todos? Cada habitante do mundo? Então o Pai habita nos ímpios? O Criador habitará no Anticristo? O Anticristo está envolvido em todos, não está? E aí? Então o Criador está dentro do Anticristo, né? Sendo que a Bíblia diz que é Satanás que vai estar dentro dele. E aí, como é que faz, arminianos? Como é que faz com essa soteriologia pífia arminiana? Como é que faz? Vê se isso não é uma heresia. Todos, pessoal, não é todos, sem exceção. Nesse contexto. É claro que o Pai não está nos ímpios. Quem habita nos ímpios não é o Criador.
Os ímpios serão condenados, pessoal, justamente porque o Espírito do Pai não está neles. O anticristo agirá por influência direta de Satanás e não do Pai. Não do Pai. O Criador só habita naqueles que guardam os seus mandamentos, é o que diz João 14, 23. E aí? O anticristo guarda os mandamentos? Os ímpios guardam os mandamentos? Não. Então o Pai não está neles. Então como é que o texto diz que o Pai está em todos? Ah, então todos, agora você entendeu que todos não é todos sem exceção? Oh, parabéns. Então é impossível, gente, que a palavra todos signifique cada indivíduo no mundo no que tange a salvação. E também no que tange aqui em Apocalipse 13, na marca da besta. Logo, todos não significa todos sem exceção. A palavra-chave nessa parte de Efésios é Pai. Ele é Pai de quem? Só da igreja, só dos eleitos. Então o Pai está em todos os que foram feitos filhos do Altíssimo. Então, quem não é filho do Altíssimo, não tem por Pai o Criador. Compreendeu? Outro texto. Sabemos que somos do Eterno e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Já citei muito aqui para vocês nesse texto. E aí? O mundo todo, então, é de Satanás. Você que está vendo esse vídeo agora, você é do diabo. Não é? A Bíblia diz que o mundo inteiro já é no maligno, cara. Como é que faz? Como é que faz com essa soterologia arminiana, com essa teologia arminiana aí, da palhaçada, né? Da incongruência total? Como é que faz? Então a palavra mundo todo aqui, são todos sem exceção? Então o mundo todo está sob o poder do maligno. Então você é de Satanás. Você é do diabo. Como é que faz isso? Pois é. Todos estão sob o poder do Satanás? Você está? Você é do maligno? Responda aí. Compreenderam isso? Se alguém disser que mundo todo nessa passagem significa cada indivíduo do mundo, então esse alguém também tem que admitir que é do diabo. Começa por aí. Todos os arminianos têm que admitirem que eles são do diabo, pessoal. Porque eles interpretam que o mundo todo é todo mundo, sem exceção. Olha que coisa mais linda, mas cheia de desgraça. É a soterologia arminiana que vem e não passa, infelizmente. Porque continua aí, né? Infectando todo mundo. Levando todo mundo para a heresia. Então, arminianos, admitam, né, que vocês são todos do diabo. É, né? É bode arminians, né? Porque não dá, gente. Então veja que nem sempre mundo refere-se a todas as pessoas. E todos sempre está ligado a um contexto referente a um grupo seleto de pessoas. Nesse caso aqui, quem são o mundo todo? É todos os ímpios. E não cada habitante do mundo, pessoal. Está precisando haver aulas bíblicas. Está precisando as pessoas entender essas verdades básicas. Outro texto. No dia seguinte viu João ao Messias, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Aí, ó. Em João 1,29. Agora eu te pergunto. Messias morreu por todos? Tirou o pecado de todo mundo. Então todo mundo vai ser salvo. Teve um herege aí que um tempo atrás ensinou isso. Ele fala que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo está salvo, pessoal, não se preocupem. E o cara ainda é pregador. Onde é que leva isso? Gente do céu. A pergunta é, todos serão salvos? Óbvio que não. Então, o Cordeiro não tirou o pecado de todo mundo sem exceção, pessoal. Logo, mundo e todo mundo não pode significar em hipótese alguma cada indivíduo da Terra.
sem exceção. Mas sim, nesse contexto, todos os eleitos espalhados no mundo. Compreendeu? A palavra mundo já abordamos nos vídeos anteriores, é a palavra cosmos em grego. Vários significados em seu contexto. Então, nesse contexto, por quem que o Messias morreu? Ele tira o pecado do mundo. Mundo é cada indivíduo sem exceção? Não, pessoal. O mundo aqui são todos os eleitos de todos os povos do mundo. É isso que ele vem ensinar. Tá? Porque se os arminianos, se as pessoas interpretarem, gente, que tirou o pecado do mundo todo, então pronto, todo mundo vai ser salvo. Isso é uma heresia, isso é chamado heresia do universalismo. Então a palavra mundo aqui é eleitos, espalhados pelo mundo. É isso, gente. É isso. Aceitem que dói menos, né? Pois se nós ficarmos teimando em crer, ensinar e defender que mundo significa cada indivíduo, também deveríamos defender, crer e ensinar que poderíamos pecar à vontade, sendo iníquos e viver na prática do pecado, que mesmo assim seríamos salvos. Afinal, o sangue do Cordeiro tirou o pecado de todo mundo. Isso é uma heresia. Então veja, que se interpretarmos a palavra todos sempre no sentido de cada indivíduo do mundo, entraremos em uma horrenda contradição. Por quê? Primeiro, olha só, preste muita atenção. Todos seriam marcados com a marca da besta, como nós vimos lá em Apocalipse 13, e todos seriam salvos ao mesmo tempo. Por quê? Porque lá nós vimos, né, que o Pai está em todos. Então todos vão ser salvos. E o Cordeiro tirou o pecado de todo mundo. Então todo mundo está salvo. Então ao mesmo tempo que todo mundo vai receber a marca da besta, ao mesmo tempo todo mundo vai ser salvo. É a isso que leva a soterologia arminiana. Se interpretar que todos é sempre cada indivíduo do mundo, sem exceção. Segundo, todos seriam a habitação do Pai, porque o Pai habita em todos, conforme diz Efésios, e todos estariam no maligno ao mesmo tempo, conforme diz 1 João 5,19. Então, todo mundo é do credor e todo mundo é do diabo ao mesmo tempo. Olha só se isso não é uma heresia. Que classe hermenêutica é essa? Que espécie de interpretação é essa? Ou seja, terceiro, todos seriam salvos e todos seriam condenados. E pior, ao mesmo tempo. Como conciliar isso com o Evangelho? Gente, tá vendo onde é que... Tá vendo o buraco sem fim, louco, mentecapto, burro, ignorante, herético, blasfemo, que esses arminianos levam as pessoas? A lógica é essa, pessoal. O juiz do canal Erro Eterno não está ensinando isso? Está ensinando exatamente isso. Todos é todos sem exceção, mundo é mundo, todo mundo, então todos seriam marcados com a marca da besta. Apocalipse 13, porque lá diz, todos sejam marcados com a marca da besta, e todos seriam salvos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Acabou. Todos seriam a habitação do Pai, porque o Pai habita em todos. E estariam no maligno, porque o mundo já é do maligno. Então todos seriam salvos e todos seriam condenados ao mesmo tempo, pessoal. É isso que esses caras doentes mental ensinam para vocês. É isso. E eles chamam os outros de lixos calvinistas. Eles chamam os outros de doutrina diabólica, de diabo. É isso que eles... Olha o nível, mano. Esses caras são literalmente os filhos de Satanás. São os que falam como o dragão, parecem como o cordeiro, mas falam como o dragão. Ensina heresia. Ridículo. Então, resposta. O Pai quer salvar a todos. Sim, todos os escolhidos. São esses que o Pai quer salvar, pessoal. Palavra todos, entenda, nas Escrituras, sempre está ligada a um contexto e direcionada especificamente a um grupo seleto
trato de indivíduos ou a classes de pessoas. Entenda isso. Grave isso. Grave isso. Agora deu, agora pronto. Vamos ao texto que eles amam usar. Esse aí todos os hereges sabem de cor, porque usam para disseminar heresia. E eles acham que estão falando a verdade, né? Vamos lá, olha só. 1 Timóteo 2, 1 a 4. Vamos ver aqui. Eu até poderia encerrar esse vídeo para depois fazer outro para explicar isso aqui, né, gente? Porque aqui eu foquei mais no todos e no, enfim, né, no todos aí. E agora, não, tem que continuar. Aqui vai abranger todos também. Vamos embora. Então, 1 Timóteo 2, 1 a 4 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ok. Verso 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do Criador, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, hein? E aí? E aí, pessoal? Como é que faz? E agora? Ele quer que todos os homens sejam salvos, hein? Ah, que legal, hein? Olá, irmãos. Eu não creio na predestinação de Calvino. Isso é uma doutrina lixo calvinista, eles merecem ser açoitados. Eu creio num Deus que não faz acepção de pessoas e deseja que todos os homens sejam salvos. Tá, beleza. Ai. Primeira pergunta que eu faço, se o Criador realmente quer que todos os homens, ele deseja, ele só deseja, pessoal. O Criador não decreta nada, só deseja, ele espera o ser humano agir, né? Vamos lá, primeira pergunta, escute bem. O Criador então quer e deseja que o anticristo seja salvo? Aí, já começo refutando tudo nessa jossa. Arminiano não dá pra ter dó nem pena, não. Não dá, porque eles estão afundando as pessoas pro lago de fogo. Eles transformam o Criador num serviçal do ser humano. Não dá. Então, Senhor juiz do canal Erro Eterno, então o Senhor está dizendo que o Criador deseja que o anticristo seja salvo? Não, porque você diz que todos os homens ele quer que sejam salvos. E aí, velho? Me explica essa jossa. Me explica. Então ele quer que o anticristo seja salvo, né? Sendo que o anticristo já está lá, predestinado à condenação. Já está lá, inclusive, no lago de fogo. É só você ler Apocalipse, você vê o anticristo lá no lago de fogo, meu irmão. Não só ele, mas o falso profeta também, a segunda besta de Apocalipse 13. E aí, a besta que sobe do mar, da terra. E aí, como é que faz? Ele quer que a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra sejam salvas, né? Legal. Desculpa, isso não é uma heresia, não? Não é? Tá, legal. Porque se você entende que todos é todos sem exceção. Então o anticristo está envolvido nisso. Então o Criador quer salvar o anticristo? Isso não é uma contradição bíblica? Lógico, isso é uma contradição bíblica. Tá? A forma que os arminianos encaram o todos nesse texto sugere que Paulo estaria orientando os crentes a orar por toda e cada pessoa do mundo sem exceção. Isso é contrário a outros textos que dizem que não podemos orar. Você sabia disso? Agora eu vou pegar um texto que vocês nunca leram, talvez. 1 João 5,16. O texto diz que não podemos orar por aqueles que cometem pecado para a morte.
O texto diz: não orem por aqueles que cometem pecado para a morte. Ou seja, não tem que orar por todos. Não se deve, inclusive, orar por todos. Inclusive, o Messias disse, e já abordamos o texto anterior lá, no vídeo anterior, em João 17, verso 9 e verso 20, oração sacerdotal, antes de ser crucificado, o Messias vai lá e ora: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas apenas pelos que tu me deste, porque são teus. E aí? Ele não orou pelo mundo porque ele não quer salvar todos. Então, como é que agora aqui ele deseja que todos sejam salvos? Por um acaso vocês são retardados por um acaso? Isso seria uma contradição bíblica. Então a palavra todos aqui não significa todos sem exceção, amigo. E é também humanamente impossível orar por todos, conseguir orar por todos de forma específica por cada uma das pessoas da Terra sem exceção. Não tem como você fazer isso. Você nem conhece. Além do que, teria que ser onisciente para não cair no pecado de orar por alguém que já tivesse morrido. Você sabia que também é pecado orar pelos mortos? E aí? Então como é que deve orar por todos? Então como é que Paulo aqui está dizendo para orar por todos sem exceção, armenianos? A Escritura, a Bíblia não se contradiz. Então todos aqui não é todos sem exceção. 1 Timóteo 2,4 diz que o Pai, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sim, é exatamente isso que o texto diz, mas não podemos esquecer que esse versículo está dentro de um contexto, pessoal, que começa no verso 1 e vai até o verso 4. Ele, o verso 4, portanto, é a conclusão do contexto. Precisamos ver o contexto. Vamos lá. O verso 1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Calma aí. O Messias disse lá em João 17, verso 9 e verso 20, que não ora pelo mundo, só pelos eleitos. Correto? Correto. Então como é que Paulo aqui está dizendo a Tito, a Timóteo, para orar para todos os homens? Não, calma aí. Esse todos tem um significado. Verso 2 diz, inclusive o verso 2 é a continuação do verso 1. Lembrando que a divisão da Bíblia em versículos veio há muito recente, antes era tudo inteiro. Explica o que Paulo está dizendo com a expressão todos os homens. Todos os homens é o quê? Pelos reis e todos os que exercem autoridade. É isso que o verso 2 diz. Ou seja, isso aqui é todos sem exceção? Ou um grupo de pessoas? Ou classe de pessoas? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, quando Paulo usa a mesma expressão, todos os homens, no verso 4, ele está se referindo aos reis e a todos os que exercem autoridade. Então, quando ele fala aqui, que deseja que todos sejam salvos, aqui, que todos é esse? É esse aqui, todos os homens. Mas que todos são esses? Tá aqui, ó. Olha aqui. Esses aqui, ó. Então você já expliquei isso aqui, você já entendeu isso aqui. O verso 4 se refere aos reis e a todos que exercem autoridade. Ou seja, olha a explicação que eu escrevi aqui. O Pai deseja que toda espécie, todo tipo de ser humano,
Ou seja, governantes e governados, homens e mulheres, israelitas e gentios, patrões e empregados, reis e súditos, ricos e pobres, senhores e servos, essas classes todas, pessoas dessas classes todas, sejam salvos. É isso que quer dizer. É isso que significa. Vocês estão entendendo, pessoal? Ou vocês estão brigando aí no chat? Vamos prestar atenção aqui, gente, no estudo. Senão vocês não vão entender. Entenderam essa explicação? Olha como é simples. E sobre o desejo do pai? Ali a Bíblia fala do desejo, né? Bom, pois é. Só que desculpa, pessoal. Primeira coisa que eu tenho para dizer é uma má notícia, né? Olha só. O Criador não sonha, gente. Não tem um desejo assim de sonhar. Ele não é um ser humano. Não reduzam ele a um ser humano. Ele decreta. O Criador decreta. Tá? Quando ele salva alguém, gente, é um decreto. É uma escolha. É a eleição. Abordamos isso lá já em Romanos 9 e muitos outros textos. Para que o propósito do Criador quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. O mundo e toda a criação não são nossos, pessoal, mas dele. Somente dele, inclusive, mais ninguém. Ele faz o que quer com aquilo que é seu. Somos criaturas feitas por ele, bem como toda a criação. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Então, logo, se o Pai tem apenas um desejo de que realmente todos os homens sejam salvos, mas não salva eficazmente os mesmos, ele seria um Deus frustrado. Eu coloquei aqui, ó. Vou até frisar isso aqui. Aí, ó, agora o Bro ativou ativou o chat somente para inscritos. Para vocês prestarem atenção, gente, tá? Depois ele volta. Presta atenção, gente, olha só. Seu Criador tem desejo, porque o argumento dos arminianos é o seguinte: ele deseja que todos sejam salvos. Ah, mas nem todos vão ser salvos, pessoal, porque não vão aceitar o sacrifício do Messias, etc e tal, né? Oh, que beleza. Bom, tem uma má notícia para dar, né? Se é isso, então, se a lógica é essa, então ele seria um Deus frustrado. Por quê? Porque ele quer salvar você e você não quer. A vontade de quem que está prevalecendo aqui? É do Criador ou do ser humano? Os arminianos colocam o ser humano como uma vontade acima do Criador. Que o Criador tem que respeitar e se submeter à vontade do ser humano, cara. Isso é blasfêmia. É se colocar acima do Criador. E deles não admitem isso. Então ele quer salvar todos. Tem um mero desejo de salvar todos. Mas não salva todos eficazmente. Porque a maioria não vai ser salva. Sabemos disso. Então o que ele seria? Seria um Deus frustrado. Que não tem controle sobre a sua criação. Não tem controle sobre a humanidade. Não consegue salvar ninguém. Depende do ser humano. O que é isso? Isso no Evangelho, desculpa, isso é heresia. Isso entraria em contradição com Jó 42:2, que diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha aí. Olha o nível do negócio. Então, pessoal, né? Se arminianismo é correto, se essa soteriologia arminiana aí é correta, rasga toda a Bíblia. Rasga Jó 42:2, rasga tudo. Porque ali diz, tudo podes. Ou seja, não há nada que ele não pode fazer. Nenhum é nenhum.
dos teus planos, não nossos, pode ser frustrado. Então ele não se frustra. Então ele não é uma divindade frustrada. Se ele deseja, ele vai fazer salvar. Ele vai salvar. Então não é que ele só está desejando ali, as pessoas que estão implorando. Por favor, estou implorando para você, ó pecador. Use seu livre-arbítrio para me escolher. Por favor, volte-se a mim. Estou implorando, sou aqui um coitado, sou uma divindade coitada que está implorando para que você venha, por favor, venha. Eu não posso violar teu livre-arbítrio, eu não posso forçar você a vir, eu não posso te atrair, depende totalmente de você. Eu enviei o Filho ao mundo, ele morreu por todos. Agora aceite, por favor, aceite esse sacrifício. Vocês acham que o Criador é esta jossa? Não é. Ele é soberano, meu irmão. Ele é único, ele tudo pode, é onipotente, tudo pode. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se ele quiser salvar, ele vai salvar quem ele quiser. Romanos 9. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É isso. Em outras palavras, se a vontade do Criador é a de que todos, sem exceção, se salvem, mas sua vontade não é realizada ou cumprida, logo a vontade do Criador não está sendo feita, pessoal. Olha o nível. Como é que alguém pode dizer que a vontade do Criador não está sendo feita? Pois é isso que os arminianos dizem. E não admitem. Eles dizem que a vontade do ser humano é que está sendo feita. E que o Criador não pode intervir. Olha isso. Dizer que o Criador não pode intervir no ser humano. Desculpa, pessoal. O Criador já interviu em muito. Inclusive em todos. No dilúvio, matou todo mundo, inclusive. Só deixou 8 pessoas vivas. E aí, como é que pode dizer que o Criador não pode intervir no ser humano? É sério, cara. Se eu entrasse num debate com qualquer arminiano, essas pessoas não iriam mais aparecer na internet. É só falar esses argumentos. Acabou. O que entraria, inclusive, em contradição com muitos textos das Escrituras. Além disso, se ele realmente quisesse salvar a todos, ele salvaria, entenda. A vontade dele é que prevalece. E não a nossa. A sua vontade seria cumprida, pessoal. Do contrário, ele não seria o soberano todo-poderoso. Deus não seria Deus. É isso que eu escrevi aqui para as pessoas entenderem. Deus, pessoal, não seria Deus. Se ele quisesse salvar e não conseguisse salvar. Que espécie de divindade é essa? Que quer salvar todos, mas não salva a todos. Esse é o Deus dos arminianos. Tá? Então, aqui nós vamos voltar para a carta a Tito agora, e aí vai ter mais explicações. Para você compreender, então, eu convido você a ver o próximo vídeo, tá? Aí, que eu não vou gravar hoje, vou gravar amanhã, provavelmente de manhã, para terminar de compreender as explicações, ok? Então hoje, pessoal, é isso. O Wilbro pode voltar com a ativação do chat. Porque eu vou encerrar aqui o vídeo. Ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Fala agora ou cale-se para sempre. Exatamente, Edilson. Na própria oração que o Messias falou, ele disse ao Pai, seja feita a tua vontade. Olha só. Como orar corretamente? Mateus capítulo 6, o Messias explica orar lá. Ok? Leia lá. Orar diretamente ao Pai, só a Ele, em secreto, trancado no teu quarto. Bom, é isso, gente. Valeu. E nos próximos vídeos nós vamos continuar, tá? Aqui, ó. Qual a explicação da carta a Tito? Tem muita coisa ainda para abordar sobre expiação. E depois ainda tem a graça irresistível. E depois ainda tem a preservação eterna. E depois ainda tem Ordo Salutis. E depois ainda tem o tormento eterno no inferno. É conteúdo, né? A certeza da salvação, Cláudio, analisa os frutos e a vontade se foi mudada. A evidência bíblica.
Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Adeus a todos.